Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos de número 17 e 18. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros ou pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento, cresçam na graça e no conhecimento, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Oremos. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê graça para entender e assim crescer também no conhecimento da Tua palavra neste momento. Tua palavra foi nos dada, Senhor, para a edificação de nossas almas, mas acima de tudo, para que vivamos em um modo de vida que glorifique o Teu nome. Então nos socorre e nos ajuda, em nome de Jesus é o que eu te peço, gratos, todos nós digamos amém. Pedro estava aqui exortando a igreja, a qual ele escreveu, a igreja da diáspora, a igreja espalhada por todo o mundo antigo. Pedro exortava a igreja a fugir dos falsos mestres que, uma vez infiltrados nas fileiras cristãs, uma vez infiltrados na igreja, nas trincheiras dos crentes, estavam pervertendo a fé de muitos, estavam pervertendo a fé de muitos irmãos. Por exemplo, eles estavam pervertendo toda a ideia da virtude cristã. Você vai ver isso principalmente aqui no capítulo de número 1, quando Pedro vai exortar os irmãos a desenvolverem as virtudes cristãs, fortalecendo os seus resultados. Ainda no capítulo número 1, ele vai falar sobre a superioridade da palavra de Deus, porque eles estavam atacando a suficiência das Escrituras. No capítulo 2, ele expõe quem são esses falsos mestres, o que eles ensinam, o que eles dizem, certo? No capítulo 3, eles vão atacar a vinda de Cristo, a vinda de nosso Senhor. Vão entrar em rota de colisão com este assunto tão precioso para a igreja, que é a segunda vinda de Cristo. E o que é que eles alegavam? Eles alegavam isso aqui, veja no versículo de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Então eles diziam, olha, Jesus não vai mais voltar. Vocês estão vendo? Vocês estão crendo em quê? Ele disse que ia voltar, ele voltou? Não, não voltou. Então ele não vai mais voltar. Então eles atacavam essa doutrina cristã, que é a doutrina da segunda vinda de Cristo. E Pedro tem exatamente por interesse fazer com que a igreja se mantenha firme nesta doutrina, na esperança de que Jesus vai retornar. A gente vê isso também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quando os falsos mestres começam também a atacar a doutrina da segunda vinda de Cristo, né? E da ressurreição de nosso Senhor. Muito bem. Então aqui ele fala isso, olha, versículo 17. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, que Cristo vai voltar, sabem da superioridade da palavra de Deus, o cuidado que devem ter com os falsos mestres, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro. É um perigo que o crente corre, segundo Pedro está dizendo aqui, ser arrastado pelo erro, ser enganado. Ora, nós estamos falando de pessoas que estudam as Escrituras, que são os crentes, pelo menos devem estudar. Se os crentes que estudam a palavra, que pesquisam na palavra, que mergulham na palavra, meditam na palavra, correm este risco de serem arrastados pelo erro dos insubordinados e caiam da posição segura que se encontram, o que dizer daqueles que nem conhecimento têm da palavra de Deus?
Então Pedro está aqui colocando uma placa de aviso. Cuidado, perigo, não ultrapasse. É uma placa que Pedro está colocando aqui. Então, no versículo 18, ele vai dizer como é que nós nos fortalecemos contra esses enganos, contra esses perigos, esses riscos de cairmos. Versículo 18. Pelo contrário, quando ele diz pelo contrário, ele está dizendo, ó, ao invés de você seguir o que o falso mestre está ensinando, ao invés de você ser uma presa fácil, arrastada na rede de arrasto do falso mestre, ele diz, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, a única maneira de você vencer os ataques dos falsos mestres, que está assim hoje, por todos os lados, quer seja na internet, quer seja fora dela, está assim, muito, muito, muito mais do que na época de Pedro, obviamente. A forma mais rápida, mais segura, mais certeira de você se proteger contra esses arrastões malignos é crescendo na graça e no conhecimento. Então Pedro exortava a igreja a fugir desses falsos mestres, e a melhor forma de fazer isso era crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. O que ele está nos dizendo é que uma igreja forte é uma igreja que cresce a cada dia na graça e no conhecimento. Não existe igreja forte sem que ela cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Ela precisa investir nisso. Os membros dessa comunidade precisam investir tempo no crescimento da graça e do conhecimento. Então, como Igreja Batista Memorial, irmãos, este deve ser o nosso alvo. Uma igreja madura. Uma igreja de adultos. Hoje em dia está muito comum fazer igrejas para adolescentes. Igrejas para adolescentes estão se proliferando o mundo afora aí. Tudo é preparado para um movimento jovem, tudo é preparado para um movimento de adolescente. Tudo é muito encantado para cativar o coração de jovens adolescentes, e isso a tal ponto de que os anciãos da igreja passam a se vestir como adolescentes. Passam a se comportar como adolescentes. Passam a querer entrar em assuntos que é de adolescente. Um tipo de linguagem que é de adolescente. E é uma igreja que nunca amadurece. Eles nunca amadurecem, nunca crescem, nunca se tornam uma igreja de adulto. O que não é o alvo da Igreja Batista Memorial. O nosso alvo aqui é fazer com que os jovens se pareçam adultos. Não apenas se comportem como adultos, mas pensem como adultos cristãos. Falem como adultos teológicos. Falem como gente madura. Pense, reflita, medite. Seja alguém que se olha para a sua vida e percebe-se alguém maduro na fé, apesar da idade. Apesar da pouca idade. Então a Igreja Batista Memorial precisa ser uma igreja de adultos, gente madura, não adolescentes, bando de gente mimada, um bando de gente cheia de mimimi, de kikiki, de não me toque, mas gente adulta, que sabe servir a Deus com a cabeça e com o coração, que sabe ser crente porque está crescendo na graça e no conhecimento. Então, o nosso desafio como igreja é nos tornarmos uma igreja madura. Madura. Uma igreja madura, ela tem 3 interesses peculiares. Eu poderia acrescentar mais alguns, mas eu acredito que esses 3 já são bem informativos a este respeito. Preste atenção.
Se você está frequentando uma igreja e ela não tem esses 3 interesses, ali não tem uma igreja madura. Ali você tem uma igreja para adolescente, você tem uma igreja para jovens, você tem uma igreja para qualquer tipo de coisa, menos uma igreja madura, adulta, de gente adulta. Quais são esses interesses? Primeiro lugar, interesse por pregação expositiva. Interesse por pregação expositiva. Esta igreja entende que só por meio da pregação fiel da palavra de Deus, ela aprenderá a conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Porque quando uma igreja não tem interesse pela pregação expositiva, ela está sendo prejudicada, em primeiro lugar, no conhecimento acerca de Deus. Ela está sendo profundamente prejudicada no conhecimento acerca de Deus, das suas obras, dos seus atributos. Por exemplo, e a exortação bíblica é essa aqui. Abra a Bíblia em Oséias, capítulo número 6. Oséias 6. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Veja a cabeça do versículo, caput. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que uma igreja vai conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor se não há pregação fiel das Escrituras? Se não há pregação com profundidade na palavra de Deus? Se as pessoas estão aqui apenas para receber bênçãos, vitórias, curas, milagres, triunfos, etc., mas elas não têm conhecimento profundo das Escrituras. No versículo 6, inclusive, diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Conhecimento de Deus. Como que o povo vai conhecer a Deus com profundidade se esse povo não ouve a palavra sendo pregada fielmente? Se o povo não ouve acerca de Deus, de quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, como Ele existe na eternidade, as belezas da sua glória, as belezas dos seus atributos, essa será uma igreja que não ouve pregação expositiva, ela nunca será ensinada a adorar Deus na beleza de sua santidade. Ela nunca conseguirá adorar Deus na beleza de sua santidade. Vocês devem lembrar os mandamentos de Deus para Josué, por exemplo, quando Deus disse: medite no livro da lei dia e noite. Não é isso? Deve haver um contato com a palavra. Uma igreja que não tem contato com a palavra é uma igreja de adolescentes. É uma igreja de gente de mente vazia, de gente infantil, gente que não avança. Eu fui com o Anderson visitar uma igreja semana retrasada e um dos líderes lá já veio se apresentar comigo falando: Pai do Senhor, irmão, a vitória é nossa. Aí eu, para que esse evangeliquez? Essa tentativa de se autoafirmar como evangélico? Não precisa. Pessoas maduras, crentes maduros, vai passar um pelo outro e vai dizer: boa noite, irmão, boa noite, irmã, bom dia, boa tarde. Até essa ideia de dar a paz do Senhor, ela não tem fundamentação bíblica. Qual é a fundamentação bíblica? Quem foi que inventou isso? Onde é que está escrito aqui? Que a gente tem que estar passando pelo outro 10 vezes na mesma calçada, e na mesma calçada dizer: Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Não, porque isso vulgariza a paz, a profunda paz. Isso leva à leviandade, nós tratarmos termos tão caros das Escrituras de um modo corriqueiro, de um modo do dia a dia.
Ah, mas os judeus dizem shalom e nós somos judeus. Nós somos cristãos. Então, até nisso, nós temos que ter cuidado. Não estou dizendo que é pecado dizer a paz do Senhor, irmão. Eu estou dizendo que isso não reflete. Eu me lembro uma vez que eu passei por uma pessoa e disse: olá, irmã, bom dia. Ela disse: bom dia não. Crente diz a paz do Senhor. Então quer dizer que não vai ser bom dia para ela enquanto eu não disser a paz do Senhor, né? É a paz do Senhor. Então isso é reflexo de falta de conhecimento da palavra de Deus. Uma igreja que não tem pregação expositiva, ela tolhe os seus membros de conhecer a Cristo. De conhecer a Cristo com profundidade. Vamos comigo em Lucas, por favor, 24. Lucas 24. Lembrem que Jesus aqui nesse Lucas 24 está no caminho de Emaús. E dois discípulos discutindo sobre o que aconteceu a Jesus em Jerusalém. Aí Jesus diz no verso 25, então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Agora veja o verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Então, quando você não prega a palavra de Deus, quando você não expõe a palavra de Deus para a igreja fica sem conhecer Cristo. Porque Cristo está em todas as Escrituras. Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, o centro é Cristo. Cristo é a mensagem central de toda a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir pregação expositiva, pregação das Escrituras, que o pastor abra a Bíblia, abra o texto, explique o texto, continue no texto, trabalhe o texto, aplique o texto, ilustre o texto, enfim, faça com que o texto fique na sua mente, porque aquilo ali é a palavra de Deus, não é a opinião dele, não é o que ele acha, o que ele pensa, como ele vê as coisas, não, é o que a palavra de Deus diz. Certo? Terceiro lugar, uma igreja que não tem interesse por pregação expositiva é uma igreja com pouco conhecimento do Espírito Santo. Primeiro lugar é o conhecimento a Deus. Certo? Segundo lugar, conhecimento a Cristo. Terceiro lugar, conhecimento do Espírito Santo. Uma igreja que não tem pregação expositiva, ela conhece pouco da obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo veio fazer? O que o Espírito Santo veio fazer aqui neste mundo? Veio me tornar igreja, para eu não precisar mais ir para uma igreja e lá ter que dizimar. Porque agora eu sou igreja, porque o Espírito habita em mim. É isso? Só isso? Porque é assim que os desigrejados dizem, né? O Espírito habita em mim, eu sou o templo do Espírito. Então eu não preciso ir mais para lugar nenhum, me reunir mais com ninguém, porque eu sou a igreja. Conhecimento pífio acerca do Espírito Santo. Conhecimento pífio e desonesto, digamos de passagem. Desonesto. Não é um conhecimento honesto. Porque o conhecimento honesto a respeito do Espírito Santo é isso aqui. Ó. Abra a sua Bíblia em João 16. João 16. Verso de número 4, a parte B, até versículo de número 14, perdão. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto do Pai, junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, agora veja a obra do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais.
11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo vindo vai fazer todo esse trabalho de regeneração do cristão. Verso 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O que nós temos aqui? Doutrina da inspiração bíblica, da Escritura. Verso 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso para vocês. Veja, o Espírito Santo é que vai guiar o coração de um cristão à luz do que é pecado, do que é a justiça, do que é o juízo. E o alvo do Espírito Santo é magnificar a obra de Cristo. Magnificar a obra de Cristo. Foi para isso que o Espírito veio. Para magnificar a obra de Cristo. Então a igreja que não tem pregação expositiva, ela sofre nesse ponto aqui. Porque ela vai transformar o Espírito Santo num gênio da lâmpada. Em alguém que está ali para atender os seus caprichos de poder. Os seus caprichos de grandeza. Os seus caprichos e suas necessidades carnais. Então ela vai transformar o Espírito Santo nesse ser, no duende, que está ali para satisfazer seus desejos. Quando não é assim que funciona. A obra do Espírito Santo é magnificar Cristo. Então, quando a igreja não tem pregação expositiva, ela está ferindo frontalmente a obra do Espírito Santo. E, em quarto lugar, quando a igreja não tem interesse por pregação expositiva, ela está sendo prejudicada em conhecer a sua própria história. A sua própria história. Porque a história da igreja está fundamentada em quê? Na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus. Atos, o livro de Atos. História da igreja ali, ó, pura. História da igreja do mais excelente nível. Inspirado pelo Espírito Santo, escrito por Lucas. Trazido por Paulo a Lucas. Então, nós temos ali a história da igreja. A igreja não conhece nem a sua origem. Não sabe de onde veio, por que veio, para onde vai. O que é que está acontecendo. Então, sem pregação expositiva fiel, o homem será entronizado no lugar de Deus. As vontades que serão atendidas serão as vontades dos homens e não a vontade de Deus. Os quereres serão os quereres do homem e não de Deus. A glória será para o homem e não para Deus. Porque nós excluímos a palavra do púlpito. E nós vamos ter que colocar alguma coisa no lugar. Aí a gente vai trazer humanismo, filosofia, psicologia, coachismo, teologia da prosperidade, e por aí se vai. E por aí vai esse mundo afora de heresias e enganos, a qual Pedro está dizendo, não se deixem ser arrastados por eles. Para não ser arrastado por esses enganos, você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa ouvir pregações bíblicas fiéis. Você precisa estudar com profundidade a vontade de Deus que está revelada nos 66 livros que nós recebemos em nossas mãos. Por isso a pregação a pregação expositiva fiel é uma necessidade profunda. Porque por meio da pregação expositiva fiel, ela nos coloca face a face com Deus a cada culto. A pregação expositiva fiel das Escrituras nos coloca face a face com Deus. Face a face. Não é face a face com o pastor, nem face a face com o diácono, com o presbítero, com o obreiro, não. Face a face com Deus. Você está lendo a palavra de Deus. Você está sendo confrontado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que está indo de encontro ao seu coração e não as opiniões de A ou de B. Então, a igreja madura é uma igreja que se interessa por pregação expositiva. Eu
sugiro aos irmãos que os irmãos, por favor, procurem pregações de um pastor chamado John MacArthur. John MacArthur. Assistam ele pregando na igreja dele. Assistam ele pregando na igreja dele. Veja o comportamento daqueles irmãos no culto. É tudo anotando, querendo saber, pesquisando, anotando pontos, escrevendo a mensagem. Nitidamente é uma igreja madura aquela. Nitidamente. Basta ver o histórico, né? O fato dele estar no ministério lá há 56 anos. A única igreja que ele pastoreou na vida. E ele está lá há 56 anos. Mais tempo do que muitos de nós temos de vida aqui. 56 anos. Então é uma igreja madura. Por quê? Porque é uma igreja fundamentada na palavra. É uma igreja alicerçada na palavra. Com pregação expositiva. Uma igreja, aliás, uma igreja, diga-se de passagem, que tem interesse por pregação expositiva, o pastor não precisa nem fazer a aplicação. Só o fato dele estar explicando os textos, a igreja já está trazendo as implicações do texto para a sua vida. As implicações do texto para a sua própria alma. O pastor não precisa nem dizer, arrependa-se dos seus pecados. Por quê? Porque à medida que ele está estudando o texto e mostrando o que significa arrependimento, o crente maduro já está pensando consigo mesmo, preciso me arrepender dos meus pecados. Preciso abandonar os meus pecados. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, uma igreja madura, ela tem interesse por pregação expositiva. Certo? Em segundo lugar, uma igreja madura, ela tem interesse por oração. Oração. A igreja começou debaixo de oração, e assim ela deve prosseguir debaixo de oração. Note que eu comecei falando primeiro da palavra. Por quê? Porque a oração sem conhecimento bíblico, ela vira mantra, ela vira ladainha, ela vira petição, só petição pagã, mas ela não vira oração de fato e de verdade. Ali em Atos capítulo 2, versículo 42, quando diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é isso? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é que vem à cabeça de vocês quando o Lucas registra aquele termo orações? O que é que se passa na cabeça de vocês? Na maioria dos que estão aqui, inclusive isso já se passou muito tempo pela minha antigamente, de que era o momento em que eu entrava para pedir a Deus. Momento em que eu ia para o culto para pedir a Deus. Que eu me ajoelhava para pedir. Que eu me reunia com o pessoal nos círculos de oração para pedir. E tome pedido, e tome pedido. E era só pedido, eu só sabia pedir. Era igual um mendigo, só sabia pedir. Então, o que ocorre é que igrejas imaturas, elas oram pouco, apesar de pedir muito. Por quê? Porque oração não é só pedir. Oração não é... Oração de uma igreja madura é trabalhada pelo princípio da comunhão. Comunhão. Quem é pai aqui sabe. É muito chato quando o filho vem a você só para pedir. 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 Vocês nunca têm nenhum princípio de amizade, nunca nenhum princípio de comunhão, nunca nenhum sorriso juntos, nunca nenhum momento juntos. É só para pedir. Pedir, pedir, pedir. Não tem aqueles filhos que só procuram um pai quando estão em apuros, né? Para pedir. Só procura o pai para pedir. Quando estão no fundo do poço, aí lembram do pai, lembram da mãe. Então, muitas das vezes a gente trata a oração dessa forma em relação a Deus. Quando eu estiver em crise, quando eu estiver debaixo de pé, aí eu vou lá pedir, possa ser que Ele me ajude. Né? Só que oração, irmãos, é comunhão. É comunhão com Deus. É querer mais de Deus. É querer mais do Senhor. É estar em contato.
Como é que eu posso dizer que amo a Deus e não falo com Ele todo dia? Como é que eu posso dizer que amo a Deus e me furto dos cultos de orações? Porque se tem um bicho papão para a igreja moderna, é culto de oração. A igreja moderna olha para o culto de oração como um bicho papão. Como algo que ela não tem certa, eu coloco aqui entre aspas, obrigação de estar presente, de vir. Então a igreja madura, ela não ora pelo princípio da petição, de só pedir, 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 pedir. Ela não ora com a mentalidade de sanguessuga. Ela ora com a mentalidade de filho, que ama o pai e que sabe que o pai ama o filho. É comunhão. Comunhão. Lembram dos morávios, os cristãos morávios? Pesquisem sobre os morávios. Eles passaram 100 anos orando, pedindo a Deus avivamento. 100 anos orando ininterruptamente. Como eles conseguiram? O que levava eles a orar tanto buscando um avivamento? O que é que eles queriam nesse avivamento? Eles queriam dinheiro, poder, prosperidade, saúde? Não, eles queriam Deus. Era isso que motivava eles. Deus. Meu amigo, se não for Deus que motive você a vir para o culto de oração, se for alguma outra coisa, um carro, um presente, alguma outra coisa desta vida, na hora que você assim receber, você não virá mais. Você não se importará mais a estar aqui nos cultos de oração, porque você já tem o que quer. Tem a cura que precisa, tem o dinheiro que tanto precisava, tem o carro que tanto sonhou, tem o casamento que tanto sonhou, tem a casa agora toda. No dia que Deus lhe der isso, você vai virar as costas para Ele. Não esqueçam não que a nossa natureza é a natureza do filho pródigo. A gente pega tudo e vai-se embora. A gente pega tudo e parte. Por isso que Agur fez aquela oração: ah, Senhor, não me deixa passar necessidade para que eu venha furtar e assim desonrar o teu nome. Mas também não me dar mais do que eu preciso para que eu não venha me ensoberbecer e esquecer de ti. Dá-me o que for necessário. Essa é a oração do crente maduro. Mas acima de tudo, a nossa oração deve ser: Senhor, me dá mais de ti. Me dá mais de ti. Uma vez perguntaram a Spurgeon qual era o grande segredo do seu ministério. E ele disse: é porque o meu povo ora por mim. Ou seja, ele sabia que tinha uma igreja madura, onde o povo amava o Senhor e intercedia por ele. Eu congreguei numa igreja, lá em Fortaleza, que nós tínhamos 2 cultos de oração na semana, porque não comportava todo mundo em um culto só. 2 cultos de oração. Uma igreja madura. Então, em segundo lugar, uma igreja madura, ela tem interesse por oração. Ela quer orar, ela quer buscar. Quando ela ouve falar de vigília de oração, ela se alegra, ela se anima, ela organiza a sua agenda em torno daquele tema. Em terceiro lugar, uma igreja madura interessa-se por leitura teológica sadia. Leitura teológica sadia. Eu quero convidar que você venha comigo aqui no Oséias, livro de Oséias, capítulo número 4. Oséias fica vizinho a Daniel, irmãos. Vizinho a Daniel. Versículo número 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. Note a fonte de conhecimento que Deus está apontando aqui. Qual era a fonte? A lei, a palavra. A palavra. Um povo que não lê é um povo ignorante.
Um povo que não lê é um povo vulnerável a crer em qualquer balela, em qualquer tolice, em qualquer bobagem. É um povo vulnerável a ser arrastado, como disse Pedro, por aqueles insubordinados, pelos falsos mestres. Por quê? Porque não ler coisa boa, meu amigo. Se você não ler coisa boa, se você não ler teologia sadia, teologia profunda, você vai ser levado por qualquer um que vai chegar aí dizendo assim diz o Senhor. Por qualquer Zezinho aí vai chegar no meio da rua dizendo assim diz o Senhor e leva você. E arrasta seu coração. Porque você não se prepara, você não está equipado, você não está preparado. Se quisermos ser maduros na fé, precisamos ler, ler, ler e ler. Ler. Precisamos comer livros. Precisamos fazer da nossa biblioteca até maior que nosso guarda-roupa. Inclusive, essa é a briga lá em casa. Porque lá em casa diz que eu não compro roupa, eu só compro livro. Diz que eu vou andar vestido de livro. Mas, irmãos, nós precisamos ler e ler muito. Não é brincadeira, não. Ler e ler muito. Paulo lia muito. Muito mesmo. Por isso que ele escreveu tanto. Por isso que ele escreveu tanto. Uma vez eu perguntei a um pastor, o meu segundo pastor, e eu falando sobre isso, que tinha saído de uma igreja, exatamente uma igreja que não incentivava ninguém a ler, que não incentivava ninguém a estudar, que não incentivava ninguém a conhecer profundamente a palavra. Aí ele me fez a seguinte comparação. Ele disse, David, Pedro era um homem de Deus? Era. Paulo era um homem de Deus? Era. Por que Paulo escreveu mais que Pedro? Por que Pedro chegou a dizer que Paulo escrevia coisas até difíceis de se entender? Olha, Pedro está falando isso. Que dirá nós? Pedro que andou com o Senhor. Porque Paulo era muito, 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 muito mais estudado do que Pedro. Entenda, não estou rebaixando Pedro à posição de inferioridade, não. O que eu estou dizendo é que Deus usa mais quem tem mais recursos. É básico isso. Isso é básico. E é interessante na conversão de Paulo, venha comigo rapidinho aqui em Atos. Eu estava vendo esse texto esses dias. Na conversão de Paulo, no versículo número 13. Quando Paulo já está em Damasco, está cego, precisa que Ananias vá até ele. No versículo 13, Ananias diz, 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Veja, ele era um instrumento escolhido de Deus. Uma tradução diz, este é para mim um instrumento útil para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Ou seja, Cristo pegou um homem preparado. Vocês já viram Paulo falando das suas credenciais como fariseu em Filipenses capítulo 3? Já leram sobre isso? Venha comigo para Filipenses. Olha o que é que Paulo diz de si mesmo. O que Paulo era frente aos falsos mestres. Também aqui em Filipenses ele está atacando os falsos mestres, certo?
capítulo 3, versículo 2, ele diz, ó, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Paulo, coitado, a vida toda foi se defendendo e combatendo os falsos obreiros. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha as credenciais de Paulo. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, ou seja, zeloso. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à injustiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aqui estão as credenciais deste homem. Mas Paulo era um homem que lia muito. Ele não deixava de aprender. Apesar de toda a sua bagagem, Paulo ainda escreve a Timóteo dizendo o seguinte, abre aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo número 13. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo era um homem que lia muito. Aqui está a prova de que se interpreta errado, o verso que diz que a letra mata. Por que você não gosta de estudar? Não, pastor, porque a letra mata. Já viu alguém dizer isso? Interpretando errado, segundo aos Coríntios. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí diz assim, você não pode estudar porque a letra mata. Então, e aí? Paulo então está se contradizendo. Porque na última carta que ele escreve, ele diz, traga os livros. A letra ali é o espírito seco da lei que Paulo está falando. Não tem nada a ver com o estudar. Não tem nada a ver com o conhecer. Paulo estudava muito. Paulo estudava tanto e ele era tão apegado ao conhecimento que ele ficou tão impressionado com os irmãos de Bereia que ele escreveu em Atos 17, versículo 10 ao 12, dizendo que os de Bereia eram muito mais nobres do que os de Tessalônica. Por que eram mais nobres? Porque liam, porque iam pesquisar tudo que Paulo estava dizendo, eles iam pesquisar, iam ler para ver se realmente batia, condizia com o que estava escrito na palavra. Por isso eles eram nobres. Se a Igreja Batista Memorial quiser ser uma igreja nobre, ela precisa se dedicar à leitura. Precisa ler. A menos que você seja cego. Mas ainda que você seja cego, há livro em braille. Dá para ler. Então não importa a idade. Não importa. O que importa é que você precisa pegar um livro e começar a ler, a se interessar por isso, a pesquisar, a aprender. Nunca é tarde para aprender. Eu confesso aos irmãos que uma das cenas mais lindas que eu já vi aqui na Igreja Batista Memorial, nesses meus 7 anos aqui na igreja com vocês, foi na segunda-feira, na Consciência Cristã, quando eu estava na parte de trás e todo mundo à frente assim, e eu vi os irmãos da igreja, os jovens, todo mundo, entrando, eufóricos para comprar livros na Felic. Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi. Meu coração celebrou. Eu agradeci a Deus naquele instante. Que isso se multiplique. Que estas cenas, essa sede, esse desejo de conhecer, se multiplique de verdade, porque é isso que vai tornar a gente uma igreja madura. Irmãos, vocês não sabem, mas a gente já sofre preconceito, porque nós somos de uma igreja, de um bairro de periferia. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós sofremos preconceitos por ser a Igreja Batista Memorial sem Mangabeira. Há pessoas que dizem, se fosse no Bessa, eu ia. Se fosse no Manaíra, eu ia. Se fosse nos bancários, eu ia. Nós já entramos perdendo de 1-0. Por causa do bairro, vocês estão entendendo? Então, o fato da gente estar num bairro de periferia não significa que a gente tem que ser crentes michurucos. Crentes sem inteligência, sem sabedoria, sem conhecimento profundo da palavra. Pelo contrário,
A nossa igreja, a Igreja Batista Memorial, ela precisa ser uma ilha nesse bairro. Ela precisa ser a tal ponto, de uma nobreza a tal ponto, de tal tamanho, que assim que as pessoas coloquem o pé aqui, digam, que povo inteligente, que povo diferenciado, que povo maduro, que culto reverente ao Senhor, um povo que se comporta no culto, um povo que ama o Senhor, um povo que ora, que busca, um povo que lê, jovens que se interessam pela palavra, jovens que estudam a palavra, senhor, senhoras, todo mundo envolvido. Essa é a mensagem que a gente precisa transmitir para quem está lá fora. Isso sim é a mostra de uma igreja madura, de uma igreja que cresce na graça e no conhecimento. Aqui atrás nós temos uma biblioteca, pequenininha ainda, mas já é, e o que nós temos aqui são obras riquíssimas, profundas. Vocês podem ali pegar e ler. Então, irmãos, só não amadurece aqui nessa igreja quem é negligente. Só não amadurece na fé aqui nessa igreja quem não ama o Senhor de fato e de verdade. Só não cresce na graça e no conhecimento aqui no meio do nosso povo quem é preguiçoso, quem é mole. Mas quem quer alguma coisa com Deus tem sim recursos e muitos recursos para poder aprender. Então, em nome de Deus e das Escrituras, irmãos, eu convoco a vocês que sejamos uma igreja madura, que vençamos este preconceito do qual nós já sofremos por meio do conhecimento e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as pessoas saibam que aqui tem um povo que é sal da terra e luz do mundo e sabe por que é sal da terra e luz do mundo. Que possamos fazer da Igreja Batista Memorial um local onde a gente aprenda do Senhor e possa exportar conhecimento ainda para muitos e muitos e muitos lugares. Vou fazer um teste com vocês aqui. Teste rápido, antes de nós orarmos. Quem ouviu novamente o sermão que foi pregado domingo aqui, levante a mão. Quem ouviu? Quem ouviu novamente todinho? Não minta, viu? O Senhor está vendo. Qual foi o primeiro ponto da pregação de domingo? O significado da língua, né? Dos lábios. Qual foi o segundo ponto? Perigo mal. Terceiro. Pronto. Vocês anotaram, não foi? Pronto. Quem foi que assistiu? Os que assistiram aqui. Pronto. Vou dar uma dica de ouro para vocês. Irmãos, não confie na memória de vocês. Não confie. Isso que vocês estão me ouvindo falar aqui. Eu comecei a pregar, acho que era 7h45. Quando vocês chegarem em casa, 80% vocês já esqueceram. 80, ou mais. Então, uma dica de ouro. Está sendo gravada essa mensagem. Assista de novo. Assista de novo. Eu sei que vocês já estão enjoados da minha voz, mas assistam de novo. Assistam. Foquem no conteúdo do que vocês vão aprender. Tem mensagens, tem uma mensagem do Dr. Martin Lloyd Jones que eu já assisti aquela mensagem, acho que umas 20 vezes. Não só ouvi a mensagem, quanto li a mensagem. E toda vez que eu leio e escuto e assisto aquela mensagem, eu aprendo mais coisas. Então, em nome de Deus, voltem, está lá o YouTube da igreja, um canal riquíssimo de recursos para nós aprendermos o que a gente ouve aqui. Então, o convite é para que sejamos uma igreja madura. Madura. E agora, aqui, nesse aulão, para nós recapitularmos o que a gente viu. Quais são... Não olhe para o papel, não olhe. Fecha o papelzinho aí, fecha o papel. Quais são os 3 interesses de uma igreja madura? Primeiro. Segundo. Terceiro.
Exatamente. Pregação expositiva, oração e leitura da boa teologia. Em nome de Deus e das Escrituras, vamos colocar isso em prática e amadurecer. Meu Deus, muito obrigado por este momento com meus irmãos. Te peço que esta reflexão de hoje, Pai, desça profunda ao nosso coração, mexa com nossa consciência, mexa com nossas almas e nos amadureça como igreja, Senhor, para que vençamos os preconceitos que são firmados, ó Deus, com igrejas de bairros periféricos da cidade. E, Senhor, possamos realmente ser sal e luz neste lugar, de verdade, pessoas que falam com a sabedoria do Evangelho, pensam com a sabedoria do Evangelho, agem com a sabedoria do Evangelho, respondem às questões com a sabedoria do Evangelho, e assim vivem para Ti, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Deus eu te peço por mim e pela vida dos meus irmãos. Faz a Igreja Batista Memorial uma igreja madura na palavra, uma igreja de gente adulta, uma igreja de gente pensante, uma igreja de gente que sabe se defender dos ataques de Satanás por meio dos enganos e das heresias. Em nome de Jesus eu te agradeço por tua bondade e por teu amor. Amém e amém.